Nós vamos falar aqui sobre essa passagem, quando Jesus ele diz para os apóstolos que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso que o contamina. Deixa eu colocar esse microfone? Pode te atrapalhar? Vai. Vai. Bom, eu acho que sim. Não, mas não. Pode pôr, mas eu acho que sim. Não, porque aí você vai ter que desligar esse. É pior. É melhor assim que você. Então, o que acontece? Está ouvindo bem aí atrás? Como é que está aí? Ok? Nessa passagem que está em Mateus, no capítulo 15, versículo 11, quando fala a respeito, né, de que o mal é o que sai, né, da boca, não o que entra, isso inclusive quando a gente fica pensando a respeito do jejum, né, que muitas pessoas, agora nós estamos na quaresma, né, e algumas religiões aproveitam esses 40 dias de quaresma para fazer um jejum. E muitas vezes o jejum, buscando, é lógico, uma disciplina, às vezes deixar de fazer aquilo que gosta, deixa de comer açúcar, uns deixam de beber bebida alcoólica, outros deixam de todo tipo de jejum. Mas é um jejum, muitas vezes, voltado para o corpo físico. E a gente percebe que o jejum que Jesus se refere, quando ele diz que o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque o que contamina o homem é o que sai porque sai do coração. E é interessante, por que ele fala que sai do coração? O que representa o coração? Se a gente imaginar que na Bíblia, no Velho Testamento, essa palavra coração, ela aparece quase 300 vezes. Então, desde lá dos profetas, né, desde o Velho Testamento, que vem trazendo assim, essa palavra coração num sentido bem amplo. E em Provérbios, livro, né, Provérbios, que um dos que escreveu esse livro foi o rei Salomão, que é o mais conhecido, tem mais outros 3. Ele, aqui em Provérbios, diz o seguinte: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que interessante. Do coração procedem as fontes da vida. Então, nas escrituras, né, antigas ou sagradas, o coração, no sentido metafórico, ele é considerado a sede da vida intelectual e emotiva do homem. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, aquela pessoa tem um coração muito duro, tem um coração mole, quer dizer, o coração duro é uma pessoa difícil, né, que não tem muita flexibilidade, é uma pessoa mais dura, né, na maneira de ser. E aquela pessoa que tem coração mole, aquela que está tudo bem, tem um coração bom, quer dizer, tem um coração mau. Então são diversas expressões que a gente usa no dia a dia que a gente às vezes nem para pensar por que do coração. Nós sabemos que o coração ele está no nosso centro vital, que é o centro cardíaco, que é o responsável pela emotividade. Então é um coração, né, esse centro vital, ele é responsável por toda a circulação, bombeamento do sangue no nosso corpo. E o sangue é energia, o sangue é vitalidade. Ele canaliza todas as energias materiais, né, no caso do centro vital, essas energias também que vêm do plano espiritual, que não deixa de ser matéria, mas ele é o responsável nessa distribuição dessas energias por todo o corpo. Então, se a gente pensar que nós temos aí, não vou falar o número porque eu já esqueci, mas são milhares de quilômetros de artérias que estão conduzindo energias bombeadas pelo coração. Então, o coração é símbolo do amor. Quando a gente fala em amor, né, as pessoas apaixonadas, então,
sente o coração pulsar mais forte quando se aproxima de alguém. Então é o centro das emoções, né? O coração, quando a pessoa está triste, o coração sente. Quando a pessoa está alegre, o coração sente. E por isso, lá também ainda em Salmos, diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, criar dentro de mim um coração puro. Jesus disse: bem-aventurados que têm puro o coração. Por quê? Por quê? Gente, eu gosto de participação, tá? Vocês podem falar à vontade, podem perguntar. Se não concordar, a gente sabe que aqui é doutrina espírita, né? Não tem que aceitar, né, as coisas que contrariam a nossa razão ou que a gente conhece, né? Às vezes a gente estuda, ouve alguém falar e fica calado. Gente, mas não concordo com aquilo que ele falou. Esteja à vontade. Nós todos aqui estamos aprendendo. Então, bem-aventurados têm puro o coração, porque verão a Deus. Então, a condição que Jesus coloca e a pureza de coração representa aqueles que têm bons sentimentos. É uma pessoa que está com as suas atitudes voltadas para o bem. E então, dessa forma, a gente vê a Deus onde? Alguém aqui já viu Deus? Então é porque a gente não tem puro coração. Porque quem tiver puro coração, por exemplo, a criança, não estou falando o espírito encarnado ali, né? Porque o espírito a gente sabe que ele não sabe passadeira. Mas a criança, né, que Jesus diz: deixai-me as minhas criancinhas, porque delas o reino dos céus. Então, nos falando da pureza que representa a criança. Então, como ver a Deus? Uma criança vê a Deus. Como que ela vê? Um pequeno, um animalzinho, ela vê Deus no animal, ela vê Deus nos pais, nos irmãos, nos amiguinhos. Ela sente a presença de Deus nas criaturas de Deus. Então, aquele que tem puro coração, ele vai olhar para o marginal e vai falar assim: esse é um filho de Deus. Não vai olhar para o marginal como um marginal, com repulsa. Aquele que tem puro coração, ele vê o bem em tudo. Então, o marginal é um espírito que um dia será um espírito crístico, mas que escolheu um caminho contrário às leis divinas. Então está temporariamente no caminho errado. A gente consegue enxergar o marginal dessa forma, ter pureza de coração. Então a gente vai ver Deus em suas obras. A natureza, quando a gente olha uma flor, uma árvore bonita e fala assim: agradeça a Deus por essa bênção. Neste momento a gente está vendo Deus. A gente vai ver Deus em tudo, se manifestando em tudo e em todos. E quando a gente se olha para o espelho e agradece pelo dom da vida, nós estamos enxergando quem? Uma obra divina, que somos nós. Então, essa pureza de coração a gente vai conquistando aos poucos. E Jesus, ele diz que o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Isso está em Mateus, no capítulo 15, versículo 18. Mas em Mateus, também no capítulo 5, versículo 37, Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não. Porque o que passa disso é procedente do mal. O que é sim, sim, não, não. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Não existe meio termo. Não existe uma pessoa meio honesta. Não existe.
Ou você é honesto, ou você é desonesto. Então, sim, sim, não, não, é exatamente a gente ter firmeza naquilo que a gente acredita e agir conforme o que a gente fala. O seu falar, né, seja sim, sim ou não. Então, seja coerente com o que você faz. Ou o que a gente faz seja coerente com o que a gente fale. Porque ele diz, né, que a boca, né, fala do que está cheio o coração. Não é isso? A boca fala do que está cheio o coração. Emmanuel, ele diz que isso está lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 97, que é indispensável cuidar do coração como fonte emissora da palavra, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Quer dizer, o coração, fonte emissora da palavra. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. E aí Jesus fala o seguinte: vigiai e orai para não cair em tentação. Por que vigiar o quê? O que Jesus nos fala para vigiar? Pensamento, não é isso? Por quê? Porque do pensamento é que procede a palavra. Quando a gente fala que falou sem pensar, não. O que sai da boca é que está cheio o coração. Então, se eu xinguei alguém e falou, para que eu fui fazer isso? Xinguei sem pensar. Foi instintivo. Porque meu coração está cheio. Quando a gente xinga alguém, quando a gente dá uma resposta grosseira, significa que isso somos nós. Por isso, vigiar, porque Freud, ele diz o seguinte, que nós somos donos, assim, em outras palavras, tá? Não é bem assim ao pé da letra, mas nós somos donos da palavra não dita. Nós somos escravos da palavra dita. Ou seja, enquanto eu estou só pensando, mas não verbalizei o que eu penso, isso está comigo. Vamos lembrar que os espíritos têm os nossos pensamentos, mas a vigilância é que tipo de pensamento que eu estou tendo. A partir do momento em que eu não falo, porque não é devido, isso é vigilância. Eu estou treinando para que da minha boca só saia coisa boa. Por isso que Jesus fala, né, que contamina o homem é o que sai da boca. E dessa forma, vamos lembrar que a voz humana, ela é uma coisa assim, uma obra divina espetacular. Imagina assim, quantos equipamentos a gente precisaria se a gente fosse construir a voz humana para reproduzir a voz humana. Hoje a gente vê com essa inteligência artificial, mas é uma coisa fantástica a voz. É uma das obras, vamos chamar obras-primas, né, que a gente tem esse dom de poder falar. Então, através da palavra, nós podemos falar coisas boas, a palavra ela pode consolar ou não. Tiago, o apóstolo, né, Tiago, ele diz o seguinte, que a língua também é um fogo. Coisa estranha, né? A língua também é um fogo. Está no capítulo 3, versículo 6. E Emmanuel ele comenta a respeito dessas palavras de Tiago, ele diz o seguinte, que o início de todas as
as tragédias no planeta, nessas guerras, tudo que a gente vê aí de coisa absurda, ela se localiza quase sempre no mau uso da língua. E a língua, diz Emmanuel, que detém a centelha divina do verbo, quer dizer, da palavra. Vamos lembrar quando está lá na Gênesis, né? Moisés, quando diz lá no capítulo 1, faça-se a luz, e a luz foi feita. Olha que interessante, o poder da palavra, né? E o verbo se fez carne. No início era apenas o verbo, e o verbo se fez carne, se referindo a Jesus, porque no início vieram os profetas anunciando a sua vinda, né? Anunciando tudo aquilo que ele viria trazer para nós. E depois esse verbo, né, se fez carne, que é exatamente a encarnação de Cristo aqui. E então Emmanuel fala que a língua, né, detém essa centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante. E ele diz ainda que as grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões da conversação dos sentimentos inferiores. Vocês têm ideia de quantos pensamentos a gente tem por dia? Ideias, assim, podem chutar. Segundo pesquisas, né? Não sei como é que eles contaram isso não, mas algumas pesquisas falam que a gente tem em média 60 mil pensamentos por dia. 60 mil. Então é muito pensamento. Agora imagina desses aí, quantos são bons? Por isso Cristo fala, vigiai e orai. Porque pelo pensamento vão gerar as palavras, aquilo que a gente pensa constantemente é o que a gente é. E com isso a gente verbaliza, né, aquilo que a gente pensa. E aquilo que a gente fala constantemente vira atitude, ações. E o que a gente faz constantemente torna-se hábito. Que são hábitos bons, são as virtudes. Hábitos negativos são os vícios. E tem uma outra pesquisa também que diz que num dia, a gente toma em torno de 30 mil decisões num dia. 30 mil decisões. Tudo que a gente faz, a gente toma decisão. Tudo. Só que a gente não pensa nisso, é automático. A gente está sempre tomando decisão. Só de virar para cá, virar para ali, eu estou tomando decisão. Se eu olho para cá, se eu olho para lá, eu estou tomando decisões. Se eu pensar aqui no final, quantas decisões eu tomei, a maneira de falar alto, mais baixo, o que eu vou falar, eu estou tomando decisões. Sempre. Muitas. Só que isso são coisas que a gente nem percebe. Mas, falando aqui em língua, né? Esopo, vocês já ouviram falar do Esopo? Esopo foi um escravo que ele era um escravo de um militar na antiga Grécia. Ele era um sábio, né? O Esopo era um grande sábio, só que ele era um escravo. E certa vez ele foi chamado, né, por esse militar, né? Ele chamou o Esopo, ele estava conversando com um amigo dele a respeito das virtudes e dos males. Então ele chamou o Esopo, que sabia da inteligência dele, para ele opinar sobre o que era virtude e o que era mal. E aí Esopo falou assim, não, virtude no mercado tem. Se você me autorizar, eu vou lá comprar a virtude. Essa história é mais antiga do que a Serra, tá? Mas só para a gente refletir sobre ela. Aí fala, tudo bem, pode ir lá. O Esopo vai até o mercado e traz, né, um pacote. Quando ele chega e abre, era língua, uma língua, a língua de boi. Aí
o amo dele lá falou assim, mas que isso? Está brincando com a gente? Eu falei, não, não estou brincando. Vocês perceberem, a língua, através da língua, essa é uma virtude, porque a língua consola, a língua educa, a língua ensina, a língua pacifica, a língua ampara, a língua... quer dizer, quantas coisas, né, através da palavra a gente pode fazer, né, através da língua, né, da palavra. A língua aqui representando a palavra, tá? Por isso que Tiago diz que a língua é fogo, né? No sentido da língua, que é o termo, né? Mas é a palavra, né? E quem não tem língua, não fala. Por isso que é a língua. E aí depois o amo falou assim, tudo bem, mas então, qual que seria a causa de todos os males? Aí ele falou novamente, eu vou ao mercado que lá tem. Eu vou lá comprar a causa de todos os males. Ele vai e volta e traz, né, um pacote quando abre a língua. A mesma língua. Não é isso, cara, mas como? Que isso? A língua, ela calunia, a língua, ela pode matar, pode causar guerras, difamar, trazer desavenças. Então a língua, ela pode destruir um povo. E aí, sensibilizado, né, pela inteligência do Esopo, naquele dia aquele amo, ele percebe que ele não poderia manter uma pessoa tão sábia quanto o Esopo. E a partir dali ele passa a escrever diversas histórias, né, fábulas, tão conhecidas no mundo inteiro. Mas, só lembrar aqui que Jesus também diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, pelo que a gente fala, a gente vai saber como que nós somos. Eu falei aqui do Freud, né, a respeito que ele falou, questão que nós somos donos daquilo que não é falado, né? Escravos do que é falado. Mas ele tem uma outra frase dele, ele diz que quando Pedro fala de Paulo, ele diz mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, ele diz mais dele do que da pessoa que ele está falando. Isso aí a gente faz uma reflexão. Quando eu estou falando mal de alguém, aí Cristo diz, né? Hipócritas, vês um cisco no olho do teu adversário, não vê a trave que está diante dos teus olhos. Quando a gente fala mal de alguém, é porque a gente traz esse mal ainda em nós. Quando a gente fala muito de defeitos de alguma pessoa, você conhece mais de quem está falando do que da própria pessoa que está sendo alvo ao motivo daquilo. E isso é para a gente prestar atenção, né, no como que a gente fala sobre o outro. Porque Jesus, ele diz, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, que, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é tesouro? Tesouros são os valores, né? Aquele que a gente tem como valor. Pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser o carro, pode ser o emprego, pode ser o corpo. Mas o que é valor para nós? Então, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E
E a gente precisa refletir sobre isso, né? Quais são os nossos tesouros? São tesouros que a gente vai levar para além desta vida, ou são tesouros, né? Títulos que às vezes a gente carrega, né? Com maior orgulho, aquele título, a gente sabe que não vai levar nada disso. Então, orgulho, né? Vaidade, que muitas vezes envolve esses títulos, né? Riqueza, poder, nada disso a gente vai levar. E, no entanto, a gente se deixa ser escravizado pelas coisas terrenas. E os verdadeiros tesouros, às vezes, a gente passa a desperceber. Quando a gente fala nisso, vamos lembrar, assim, um exemplo, uma pessoa que se dedica a vida em prol da família, mas trabalha tanto, vai às vezes para o exterior, fica lá 20 anos sem vir aqui, mas fala assim, não, eu estou lá para dar um conforto à minha família, que é prioridade à minha família. Só que não convive com a família, nunca está presente. Conheço casos, pessoas ficarem anos e anos e anos deixando o filho para trás e com o objetivo de dar conforto para os filhos. No entanto, a presença, que é o mais importante, as pessoas às vezes esquecem. Então, na verdade, o tesouro passa a ser as coisas materiais, não a família em si. Não estou falando de quem trabalha, tem que viajar, não é isso não. Às vezes você não tem outra opção. Né? Mas quando a gente abandona com a desculpa de que está indo pela família, mas deixa a família para trás, não vê os filhos crescer. Então aí a gente precisa, às vezes, refletir sobre isso. Eu vou só lembrar aqui de Lucas também, que quando ele diz, na verdade quando eu falo Lucas, mas é Jesus, né? E Lucas escreve. Ele diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio do coração. Então, tudo o que for bem, né, bom ou ruim, nós sabemos que procede do nosso coração. Eu vou, agora vamos tocar algumas músicas aqui, a gente vai fazendo uma reflexão sobre isso que eu falei, vamos intercalando um pouquinho. Até aqui tem alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma colocação a respeito do tema? Não? Faça-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve
reunião. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos lembrar do São Francisco de Assis, que foi esse instrumento, rapaz, né, que larga tudo, né, da riqueza do pai, que não era dele, mas se despoja das coisas materiais para se dedicar aos mais necessitados. E a vida dele é um exemplo, né, de desapego e de caridade e de instrumento, de um pacificador. Então, por isso, nessa oração de São Francisco, ele diz: Senhor, fazei um instrumento da tua paz. Então a gente pode ser esse instrumento da paz através da palavra. Sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E uma das questões também, quando a gente pensa, né, nessa questão de ter pureza do coração, a primeira coisa é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para exatamente saber onde que eu preciso me tornar melhor, onde que eu preciso mudar, em quê? Lembrar da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho ele fala, né, conheça-te a ti mesmo, né, que foi uma coisa lá dos antigos Vedas que Sócrates usou, né, muito disso, conheça-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho ele fala da reflexão diária que ele fazia. A cada dia, né, a cada noite, ao deitar, ele revia como foi o dia dele. E aí ele via o que ele tinha feito de bom, o que ele não tinha feito de bom, o que ele deixou de fazer, e assim ele passou a se conhecer. Então, o autoconhecimento é um exercício diário. E a gente se conhece pelas nossas reações. Porque a ação é pensada, mas a reação, aí que mora o perigo. Por exemplo, quando alguém vai no trânsito e dá uma xinga a gente no trânsito, por exemplo, aí vem a reação. Aí eu mostro quem eu sou de fato. E aí que eu preciso vigiar e me conhecer. Porque pela reação eu me conheço. A ação é aqui, ó. Aqui nós somos espíritos puros, né? Nesse momento aqui, ó. Relação de coisas boas, temos toda uma vibração aqui dentro, um equilíbrio de energias positivas. Mas ao sair daqui, eu sou eu mesmo, com os meus defeitos e com as minhas qualidades. Por isso, esse processo de renovação é algo que a gente precisa
começar agora. Sempre, todo dia. Muita gente acha que a reforma íntima a gente vai deixar para fazer quando a gente estiver tranquilo, quando a gente estiver numa situação mais equilibrada, aí eu vou procurar buscar essa reforma íntima. No entanto, ela se faz exatamente, a necessidade é hoje, agora. E essa música aqui, ela nos faz refletir sobre isso, sobre essa renovação. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Interessante porque quando a gente fala em tesouro, sabe que a gente se valoriza como tesouro? Não, né? Porque tesouro, como é que a gente trata com o tesouro? Como é que a gente age, né? Diante de um tesouro? A gente tem maior cuidado, né? Sim, tesouro, a gente guarda, a gente deixa bem assim protegido, né? Tesouro. E nós? Porque nós somos um verdadeiro tesouro, né? Uma obra-prima. Quer dizer, nós somos uma centelha divina, trazemos todo o potencial para nos tornarmos espíritos crísticos. Então não existe tesouro mais valioso do que nós. E a gente precisa se valorizar. E quando todo mal que a gente faz para nós mesmos, nós estamos desvalorizando esse tesouro.
E essa música aqui, ela vai nos fazer refletir sobre isso. Dessa riqueza que existe dentro de cada um de nós, que a gente despreza. Consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Quando a gente está com o coração agitado, como que a gente deve... O que a gente fala quando a gente vê uma pessoa bem agitada, né? Coração agitado? O que a gente deveria falar para essa pessoa? Acalma o seu coração. Não é isso? Nós estamos falando coração, o centro das emoções, e tudo, né, que parte, né, conforme Jesus nos ensina aqui, tudo vai do coração. Não tem aquela música Explode o Coração? Vocês conhecem? Música antiga, né? MPB, do Gonzaguinha, né? Mas essa aqui não é ela, não, é outra. Essa música, inclusive, ela estava tocando aqui quando eu cheguei. Não quero interromper teu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. Vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, em tua presença. Minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Vamos tocar só mais 2 músicas e aí a gente passa para a prece, ok? Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitar, eu quero andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Ao ciência grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei
Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Essa música aqui, ela é uma preparação para a nossa prece. E esse é o momento da gente agradecer. Eu agradeço por estar aqui com vocês, compartilhando esses momentos tão assim, para mim, são momentos inesquecíveis. São momentos que, de fato, eu vou guardar para sempre. E apesar de eu não estar vendo, né, quem está lá atrás, mas certamente as vibrações, né, que vocês transmitem, eu recebo com muito carinho e desejo muita paz a todos. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. E essa música é exatamente essa preparação que é o Pai Nosso, que a gente se prepara. Então é o momento da gente fechar os olhos, não, quem quiser cantar pode cantar à vontade, sem problema, e pensar nas pessoas que necessitam nesse momento, né, de paz, necessitam dessas vibrações que a gente emite aqui, que a gente recebe, né, dos amigos espirituais, e onde estiver alguém que a gente lembrar, né, esteja necessitando dessas energias, que possamos todos fazer essa corrente, mentalizando essas pessoas, e assim elas possam, neste momento, estarem em paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim o alimento deste dia. Dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci
esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo